Vamos ao texto bíblico, então. Acompanhe comigo, abra sua Bíblia. Eu vou comentar a parte teológica, tá? Eu convidei a minha esposa nessa live para ela poder trazer a visão psicológica. Um pouquinho. Ok? Gênesis capítulo 19. Vamos ler Gênesis capítulo 19, versículos 15 ao 24. Vamos ao texto bíblico e ao comentário. Nós lemos um texto, eu destaquei aqui a partir do versículo 15, para poder encurtar o conteúdo do texto, a leitura, né? Ok? Mas o nosso tema é instabilidade, falar sobre instabilidade, ok? E aí veja bem, quando nós lemos o texto que fala de Ló e sua família, que os anjos, 2 anjos foram à casa de Ló e avisaram para Ló que ia destruir a cidade de Sodoma e Gomorra, e a cidade que Ló quis ir para lá também, Zoar, estava na lista também para ser destruída. Porém, não foi destruída porque Ló foi para lá, ok? Mas veja bem, o texto que lemos, quando nós, fazendo aqui uma ponte homilética, que posso chamar assim, fazendo uma ponte homilética para 2 Pedro, capítulo 2, versículos 6 a 8, eu vou fazer uma ponte homilética, 2 Pedro, capítulo 2, versículos 6 a 8, diz assim: e condenou a subversão às cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinza, e pondo-as para exemplo aos que vivem impiamente. E livrou o justo Ló, presta bem atenção nisso, e livrou o justo Ló, enfadado da vida dissoluta dos homens abomináveis, porque este justo, que era Ló, habitando entre eles, afligia todos os dias a sua alma justa, pelo que via e ouvia sobre as suas obras injustas. Assim sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos e reservar os injustos para o dia do juízo, para serem castigados. Então veja bem, nós fizemos uma ponte homilética para o Novo Testamento. 2 Pedro está fazendo referência a Ló. Quando nós lemos esse texto de 2 Pedro fazendo referência a Ló que está aí quase 2000 anos, ou mais de 2000 anos antes de 2 Pedro, isso dá ênfase à originalidade do livro de Gênesis, ok? Que o livro de Gênesis registra a história de Ló. E aí, fazendo uma ponte homilética, em 2 Pedro, nós encontramos, né, a veracidade do livro de Gênesis, o contexto disso. Fica muito claro para nós, dentro desse contexto aqui, de 2 Pedro, que Ló, ele era um homem devoto, ele era um homem que buscava Deus, tá? Eu estou enfatizando o lado teológico, ok? Já a Zama vai entrar para falar o lado psicológico. Então veja bem, o texto faz menção do livro de Gênesis, mostrando a sua veracidade. O texto enfatiza o juízo divino sobre Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra, 2 cidades impenitentes, ímpias, né? Sodoma, de onde vem o nome sodomita. Sodomita significa um homossexual ativo. Então, um homossexual ativo é um sodomita. Isso biblicamente falando. Então, de onde veio a palavra? Veio de sodomia. O sodomita está falando do homossexual ativo. Então, nós observamos que no texto de Ló, no capítulo 19 de Gênesis, enfatiza que Sodoma e Gomorra foi destruída, enfatiza a veracidade, né, do livro de Gênesis, e enfatiza também que Ló, ele era um homem temente a Deus e devoto ao Senhor, ok? Então, partindo desse princípio, nós vamos analisar algumas características importantes nesse personagem aqui, Ló. Eu quero chamar a atenção de vocês aí, tá? Analisar algumas características importantes
e principalmente com relação à sua instabilidade. Nós vamos analisar a instabilidade social, emocional e espiritual de Ló, ok? O primeiro ponto aqui, ó, a instabilidade social de Ló. Analise comigo o capítulo 19 de Gênesis, o versículo 1. O texto diz assim: estava Ló sentado à porta de Sodoma quando os anjos chegaram à cidade. Eu vou esclarecer para você. Falando de estabilidade social. Quando os anjos chegaram na cidade, Ló estava na porta da cidade. Isso indica que ele era um homem de bem. Ele era um homem rico. Não esqueça que quando ele saiu, se apartou de Abraão, ele já era rico, ok? E agora Ló, morando, habitando em Sodoma, os anjos encontram ele na porta da cidade. Era o lugar onde os comerciantes se reuniam para poder negociar, e Ló era um dos. E também o texto revela, esse versículo revela, que ele também era uma pessoa influente na administração local de Sodoma. Então, duas coisas aí. O envolvimento de Ló com aquela cidade. Ele era um homem rico, ele era um comerciante e ele era membro da administração daquela cidade, ok? Então, ele era um político, alguém que tinha uma influência naquela cidade, uma pessoa influente na cidade de Sodoma. Presta bem atenção que aqui eu vou começar a trazer os detalhes e a Zama vai entrar para falar. Quando nós observamos teologicamente, uma visão teológica, os versículos 19 ao 21, né, onde Ló implora para ir para a cidade de Zoar, ao invés da montanha que os anjos haviam indicado para ele, a instabilidade de Ló se destaca em alto nível quando ele se recusa a ir para as montanhas. O que eu começo a observar aqui? A dificuldade que Ló tem em dar a volta por cima, em enfrentar as dificuldades, porque agora ele ia perder tudo, né? A cidade ia ser colocada no fogo, ele tinha que sair dali como uma fuga, e ele ia deixar tudo para trás. E agora destaca-se a instabilidade social de Ló, porque o anjo fala para ele assim: vai lá para o monte, que lá você vai estar seguro. E ele fala: não. Ele muda totalmente as emoções quando ele vai convencer os namorados das filhas dele para poder irem junto com ele. E a Bíblia destaca que os namorados das filhas deles começaram a zombar deles, tipo assim, você está ficando doido e tal. Aquilo mexeu com Ló a tal ponto de Ló, de repente, quando ele volta, os anjos, ele muda de assunto, ele fala assim: não, deixa eu ir para Zoar, que lá é uma cidade pequena, eu vou ficar lá. Então, a instabilidade social dele, eu não sei se é Dama que vai falar isso, que por medo de não ir para o mato, né, como o anjo havia falado, né, mas era Deus que estava mandando. Ele queria ir para a cidade, né? E aí, o intrigante é que o texto revela no versículo 30, que eu não sei quanto tempo depois que Ló foi para a cidade de Zoar, no versículo 30 diz que o versículo 30 diz que subiu Ló de Zoar e habitou no monte. Ele foi para Zoar, depois de um tempo, ele sai de Zoar, porque o texto diz que ele tinha medo de habitar em Zoar. Se ele tinha medo de habitar em Zoar, ele passou a ter medo quando? E por que ele foi para lá? Ele escolheu ir para lá e agora ele não aguentava mais ficar lá porque ele tinha medo e agora ele resolve ir para o monte. E o texto bíblico diz que ele habitou em uma caverna junto com as suas duas filhas. Então eu vejo uma instabilidade social na vida de Ló, né? Dentro desse contexto, eu quero ouvir agora o que a Zama tem a dizer com relação à instabilidade social de Ló dentro desse capítulo aí. Ai. Ele me aperta, né, gente? Ô, gente, eu destaquei, nós colocamos um tema na nossa live, e esse tema é instabilidade. Essa instabilidade emocional, principalmente, porque da emocional engloba as outras, né? Depois que o emocional está abalado, os outros tópicos da vida, com certeza, serão abalados. Então eu coloquei aqui para vocês alguns sinônimos disso, da instabilidade, né?
a inconstância, a fragilidade, a variabilidade, a mudança, a flutuação, são termos usados na psicologia para descrever a instabilidade, principalmente a emocional. A inconsistência, a volubilidade, a impermanência, a alteração, a variação. Quando você vê aquela pessoa que ela toma uma posição, ela tá ligada, ela quer realmente aquilo, e de repente ela muda o foco, de repente ela joga tudo para o alto, de repente ela desfoca completamente, você já pode ali ver que nela tem algo instável, tem algo que está mexido ali. E no caso de Ló, aqui na questão social, a gente consegue visualizar claramente o quanto a cultura, o meio, mexeu com aquele homem. Homem que a Bíblia descreve como um homem, um servo justo. Né? Meu esposo leu aqui em Pedro, 2 Pedro, né? Isso. Que ele é descrito como um servo justo. Como que um servo justo muda de ideia tão facilmente falando com anjos? Gente, ele estava falando com anjos, ele sabia o poder que aqueles homens tinham, né? Eram anjos figurados, eles estavam em corpos humanos mesmo, mas o Ló sabia quem era eles. Então, mesmo eles dando uma direção para Ló, Ló mexe tanto com a cabeça quando ele vai tentar convencer os futuros genros, né? Não sei se chegou a casar, né? Não. Futuros genros, quando ele tenta convencer que o pessoal ri da cara dele, que o pessoal zoa dele, zomba dele, fala que ele tá doido, que ele, sei lá, né? Vamos exagerar um pouquinho, mas mexe com a estrutura emocional dele a tal ponto que ele fala pros anjos, que são os que estão direcionando ele para não morrer, livrando ele da morte. Ele vira pros anjos e fala: então eu não quero ir para cá, eu quero ir para lá. Então você já vê como ele, por mais que tenha um coração voltado a Deus, por mais que ele era um servo do Senhor, que ele fosse um servo do Senhor, ele ficou abalado por conta do meio que ele vivia. E a psicologia tende muito a dizer o quanto o ser humano é moldado pelo meio em que vive. Eram gêmeos, sim, tá? Eram gêmeos, eram casados sim, tá, gente? Chegaram a casar sim. É que como elas foram e eles ficaram, eu fiz essa confusãozinha. Mas eram casados sim. Então, Vamos voltar aqui, né? Pensar como o meio influencia, quantas vezes a gente deixa de tomar decisões, ou melhor, deixa para trás decisões que foram tomadas, a gente abandona por conta de influência alheia, por conta de um questionamento alheio, né? E isso são instabilidades que pode trazer um mal bem maior, né? Um agravo bem maior na questão. Então, é um ponto que eu destaquei aqui do Ló, porque nesse ponto, ele foi fraco. Eu acredito que a dificuldade dele primeiro que ele ia sair em fuga, né? Em fuga, ninguém tem tempo para raciocinar. Eu estou defendendo o Ló, tá? Ele ia sair em fuga, então fica difícil de raciocinar numa fuga. E segundo que Sodoma e Gomorra, se você analisar os textos bíblicos, o texto de Gênesis 13, versículo 10, diz que lá era comparado ao Éden. Era um lugar muito bonito, um lugar muito próspero. E Ló agora recebe uma notícia que tudo aquilo será destruído. E ele tinha que sair dali em fuga, naquela mesma noite que os anjos chegaram ali no final da tarde, e agora na noite, já próximo das primeiras horas da manhã, eles iam ter que sair dali. Então tudo muito rápido, ele tinha que abrir mão de tudo, né? Da sua casa, do seu lar, de tudo que tinha ali. E deixa eu abrir um parêntese aqui. Era um lugar tão encantador que a mulher de Ló não conseguiu desgrudar daquele lugar, né? Eu fiz até um vídeo, coloquei no meu canal esses dias, falando sobre ela. A mulher de Ló não conseguiu desapegar, tirar o coração, tirar as intenções, tirar as emoções
daquele lugar que seria destruído, ela sabia que seria destruído e ainda assim ela olhou para trás, ou seja, ela estava ainda enraizada naquele lugar, totalmente com o olhar para aquele lugar. Então, com certeza, gente, o meio em que estamos nos envolvendo influencia sim nossas decisões, né? E, não adianta, não, eu vou ser crente aqui, eu tô na balada, mas eu vou ser crente, eu tô no mundo, mas eu... Não, você precisa sim se santificar. A palavra de Deus diz que quem é santo se santifique mais ainda. Então, a gente tem que fugir da aparência do mal, né? E a gente vê em Ló aqui uma fraqueza nesse sentido de que ele não conseguia, ele amava aquilo tudo, era bom para ele, foi o lugar que ele escolheu, né? Foi a terra que ele escolheu. Então... alguns detalhes na personalidade de Ló é que deixa a desejar, né? E até nós dois aqui já entramos em alguns conflitos, né? Por conta de alguns detalhes na personalidade de Ló, porque muda muito, oscila muito, né? É uma coisa assim, além do comum, né? Além do comum, que nós vamos entrar em alguns detalhes aqui interessantes no próximo, os dois últimos pontos aí. Próximo ponto aqui, nós vamos entrar em algumas questões para revelar para vocês acerca de alguns debates que nós já tivemos aqui conversando acerca disso, né? Sim. Porque o texto esclarece que Ló fica oscilando, né? Ele recebe uma ordem divina e ao invés dele ele ir conforme a ordem divina, ele de repente ele intercede e muda. E ele muda não só a vida dele, ele muda tudo ao seu redor. Por quê? A cidade que ele quis ir para lá, Zoar, também estava na lista para ser destruída. E os anjos acabam que poupam aquela cidade, né, se lá tinha coisa boa ou não, porque é fato que na cidade de Sodoma e Gomorra não tinha nem 10 pessoas justas. Porque se você analisar no capítulo anterior de Gênesis, capítulo 18, você vai perceber que os anjos, antes de ir a Ló, eles passam por Abraão, o tio de Ló. E Abraão, a Bíblia diz que Abraão intercede, né, diante daqueles anjos, eram os mesmos anjos, né? E Abraão intercede dizendo assim: Senhor, mas se houver 50 justos ali, mesmo assim o Senhor vai destruir a cidade? E os anjos respondem: não, por amor aos 50 justos. E Abraão vai reduzindo: mas se tiver 40 justos? Não, a gente não vai destruir por amor aos 40 justos. E Abraão vai dizendo: não, e se tiver 30 justos? Depois ele muda 20 justos. Ele fala assim: não fique bravo comigo não, mas se tiver 10 justos? Os anjos respondem para ele: não vamos destruir por conta dos 10 justos. Então veja bem, se foi determinado que Sodoma e Gomorra e também Zoar deveriam ser destruídas, então isso enfatiza, deixa muito claro que lá não tinha nem 10 justos. Ao mesmo ponto que o texto revela que um justo morando em uma cidade, ou 10 justos morando em uma cidade, tem um significado muito grande, né? Deus pode poupar aquela cidade por conta da vida daqueles 10 justos morando naquela cidade. Isso fica muito claro, isso é muito lindo de ver, né? Porque nós que vivemos uma vida, entre aspas, à parte da sociedade comum, nós vivemos uma vida de sacrifício, de renúncia, de busca ao Senhor. Então isso destaca-nos diante de Deus, né? Diante das pessoas não, nós somos cafona, né? Ok, beleza. Mas diante de Deus nós somos diferentes. Sim. Nós brilhamos diferentemente, nós temos um destaque diferente. Então esse brilho, esse destaque, essa diferença que nós temos, nós encontramos aqui no texto sagrado que se tiver 10 justos em uma cidade, Deus não vai destruir, ou aquela cidade pode ficar livre de algum tipo de mal por conta de 10 justos que estiverem morando naquela cidade, ok? Então veja bem, o fato de Ló ter impedido até certo ponto daquela cidade também não ser destruída, eu não sei, só a Zama que pode dar uma visão aí psicológica disso, mas o fato é que depois aquela cidade, Ló não aguenta ficar lá. Quanto tempo ele ficou lá em Zoar, eu não sei. Mas é fato que a Bíblia revela, o versículo 30, de que ele não
não conseguia mais ficar naquela cidade porque ele tinha medo dos homens daquela cidade, daqueles habitantes. Então, se em Sodoma e Gomorra ele já vivia por uma opressão que era difícil de morar, lá em Zoar também era a mesma coisa. Você está entendendo? Então, a gente consegue ver como Ló era uma pessoa influente, automaticamente ele já conhecia alguma coisa de Zoar. Sabia que era uma cidade pequena, ele sabia, biograficamente, ele sabia onde ficava, ele sabia a quantidade de pessoas, ele tinha conhecimentos ali. No entanto, nós observamos que mesmo assim Ló, parece que ele dá uma confusão na cabeça dele, ele não consegue tomar a decisão que Deus dá para ele. Ele acaba tomando a própria decisão, ok? Eu vou passar para o próximo ponto aqui, para eu cutucar a Zama de novo, falar sobre a instabilidade emocional de Ló. Ainda no versículo 1, a parte B, diz assim: e vendo-os, Ló levantou ao seu encontro e inclinou-se com o rosto em terra. Isso indica que Ló reconheceu, reverenciou, respeitou e reconheceu aqueles homens, aqueles dois varões, como seres angelicais, que eram os anjos de Deus que estavam ali. É fato, o texto revela isso. Veja bem, se Ló recebeu aqueles homens reconhecendo como anjos de Deus, o versículo 6 ao versículo 8, nós observamos Ló convida aqueles homens, os anjos, os dois anjos, para pernoitar na casa dele. Pernoitar na casa deles, e oferece um banquete a eles. Qual era a intenção de Ló? Protegê-los. Porque a Bíblia diz que quando aqueles homens chegaram na cidade, que chegaram na casa de Ló, os habitantes daquela cidade, os sodomitas, né? Os habitantes daquela cidade, que eram homens homossexuais, cercaram a casa de Ló, querendo que Ló colocasse os homens para fora para poder ter relação sexual com ele, com os anjos. Olha isso, o nível de impiedade daquela cidade. E a Bíblia diz que aqueles anjos colocou uma cegueira naqueles homens, que eles não conseguiam enxergar quando o alvoroço começou a aumentar, e Ló se colocou na frente da porta, e fechou a porta, e ficou na frente da porta, e falou para eles assim: olha, não faça isso, eu tenho 2 filhas aqui, que não conhecem homens ainda, e eu dou ela para vocês. Calma aí, segura aí. Eu dou essas 2 filhas para vocês podem fazer com ela o que vocês quiserem. Olha só a instabilidade emocional de Ló. Calma aí que a Zama está doidinha para falar. A instabilidade emocional de Ló, ela se destaca quando ele hesita em sair naquela mesma noite, segundo a ordem dos anjos. Olha, veja bem, as emoções de Ló oscilaram tanto, e a instabilidade emocional, que parece que ele ficou cego, e ele não estava vendo que ele estava colocando em risco a vida dele, a vida da família dele, porque a cidade ia ser destruída. E parece que ele perde a noção de tempo do que ele está fazendo, e ele age como um louco ali, né? A mente dele, ele age como um louco. E ele acaba cometendo coisas ali naquele momento que é tipo desumano, entendeu? Os efeitos das instabilidades emocional, ok? O raio de alcance da estabilidade emocional, ela pode ser muito grande e pode ter um prejuízo muito grande. Diga, Zama, sobre isso. Não vai falar do homem, tadinho. Ela quer falar de Ló. Irmãos, olha, voltando àquele ponto da instabilidade, que é o ponto que eu falo, né? Ele traz aqui toda uma história de toda a clareza que a Bíblia traz com relação à fé de Ló. Mas olha o quanto que isso oscila, olha o tanto que isso é mexido. Voltando ao ponto que eu falei, que a sociedade, o meio que vive mexe sim, não adianta vestir de uma capa e achar que vai ser intocável, não. Dependendo das suas escolhas, dependendo do ambiente que você está, isso influencia em quem você é, nas decisões que você vai tomar. E Ló
quando ele é um homem de fé, ele vai com todas as forças e defende aqueles anjos, né? Como o meu esposo falou. Aí você já vê, de repente, a falta de firmeza nele, que é um dos pontos que caracterizam uma pessoa instável emocionalmente. A falta de firmeza dele, ao ponto de, no versículo, capítulo 19, versículo 8, ele olha e fala assim, olha, tenho 2 filhas virgens aqui, eu vou trazê-las para vocês, tratai-as como bem parecer aos seus olhos. Gente, isso não é atitude de um pai, isso não é atitude de alguém que está com seu emocional tranquilo. Olha como é diferente quando a gente tá com o nosso emocional em dia, a gente calcula, a gente raciocina para tomar as decisões. Ló deixou de ser um servo de Deus por causa disso? Não. Ele era bipolar? Ele era bipolar, né? Ou ele era esquizofrênico? Ou, né? Ou a gente precisava estudar um pouquinho mais esse cérebro aí, essas emoções. Mas a gente vê claramente o quanto isso oscila, o quanto essa personalidade instável dele está tão clara, está tão visível. E a gente tem que fazer sempre as reflexões, né? Como que tá a sua personalidade? Como que tá instável ou tá estável? Tá de mais ou tá de menos? É 8 ou 80? Ou tá no meio ali, tá balanceadinho, às vezes pra cá, às vezes pra lá? Isso é de suma importância nas tomadas de decisão. Então, um momento crucial que ele tinha que defender os anjos, defender a família dele, ele defende os anjos e entrega as filhas. Então, olha que ponto. Mas, ao mesmo tempo, ele estava morrendo também junto com todo mundo. E, ao mesmo tempo, ele se... realmente. Então, ele estava com a mente a 1000 por hora, de ter que tomar decisão, ter que pensar, ter que fazer, ter que correr, ter que sair da cidade, ter que abandonar os bens, ter que abandonar tudo que ele tinha, tudo que ele sonhou, tudo que ele conquistou, ele tinha que deixar para trás. E então, mas espera aí, esses homens são servos de Deus, eu dou minhas filhas virgens para vocês. Então, olha a que ponto chegou, a que ponto a falta de firmeza, paz, porque essa paz, gente, que a Bíblia fala, que excede todo entendimento, a paz que Deus nos dá, ela nos faz tomar decisão com clareza, com emocional tranquilo. Quando a gente vê que as emoções estão sobrepondo as razões, você precisa clamar pelo Senhor Jesus. Nós, mulheres, principalmente, agora eu não vou deixar ele falar, né, gente? Nós, mulheres, principalmente, a gente precisa sondar quando o nosso emocional tá querendo falar mais alto. Quando o nosso emocional parte para tomar as decisões, na maioria das vezes, não dá bom. Será que foi isso que a mulher de Ló pirou? Dá ruim e olha o fato. Olha aí, um marido, o que a Bíblia fala? Que o homem é o sacerdote, ele comanda. Aí vamos ver também o papel dessa mulher. Essa mulher, ela não conseguiu criar essas filhas na palavra de Deus, nos ensinamentos da palavra de Deus. São pessoas que viveram milagres, que viram Deus fazer milagres. Então, assim, quando ela toma a decisão de olhar para trás, ela deixa claro, não só que não era uma pessoa voltada para as coisas do céu, mas que era uma pessoa mais instável emocionalmente, espiritualmente, socialmente, do que até o próprio marido. Então, olha a que ponto a situação foi chegando, porque a emoção estava ultrapassando o limite. Existe limite para a emoção e para a razão. Então, não dá para a razão só mandar, para a emoção só mandar, não. Tem um limite, tem que ter um limiar ali, porque senão a coisa foge do controle e acontece o que aconteceu. Um pai oferecendo as suas próprias filhas para serem abusadas. Isso é para vocês entenderem até que ponto, ainda que seja um homem de Deus ou uma mulher de Deus, sim, pode entrar em um colapso emocional em determinados momentos. A gente está analisando aqui a personalidade grave que ele cometeu. E hoje não é diferente, entendeu? Tem cristãos, homens de Deus, mulheres de Deus, tomando umas decisões
absurda, que não era para ter tomado. Mas no momento ali, né, sem pensar, agiu sem pensar, não pensou exatamente, não seguiu a orientação, simplesmente foi e errou. E os erros gravíssimos na vida de Ló. Os erros dele influenciou toda a sua família. E isso deixa muito claro que os erros deles não vinham só desse ponto de partida. Tá? Os erros dele foi desde quando ele escolheu Sodoma e Gomorra para habitar. Ok? É desde outrora quando ele escolheu Sodoma e Gomorra para habitar. Ao invés disso. Olha, observe só. Ao invés de ele chegar na cidade de Zoar, e como ele disse, eu me estabelecerei ali e ali a minha alma será salva. Ao invés de ele chegar lá e habitar lá e fazer a diferença naquela cidade, o que ele fez? Ele fugiu de lá, ele ficou com medo e fugiu de lá. Observe comigo e acompanhe comigo que tem muita gente com perfil tão robusto, aparentemente, mas que se entregam, né, diante de um fato, diante de uma circunstância, e ao invés de enfrentar, foge. Foge e entra numa caverna. Foi o que Ló fez. Foge, entra numa caverna e deixa a vida levar, deixa a vida me levar, né? Porque é o momento da tomada de decisão, gente, irmãos, meninas, irmãs, o momento da tomada de decisão é justamente o momento em que a nossa personalidade aparece. Seja do mínimo dessa decisão, de uma decisão mínima até uma decisão grotesca, algo que vai mudar a vida assim de uma forma incrível, de uma forma grande, ampla. Seja qual for a decisão, é nesse momento que a nossa personalidade aparece. Então, se essa personalidade não está reguladinha, não está no nível certinho, corretinho, que deve estar, tudo sai por água abaixo, vai por água abaixo. O último ponto aqui, gente, ó, é a instabilidade espiritual de Ló. Veja bem, esse ponto é interessante, não saia daí, tá? Acompanhe conosco, continue aí. A instabilidade espiritual de Ló. Em 2 Pedro, é o texto que faz referência a Ló, né? Em 2 Pedro, o versículo 8 diz assim: porque esse justo, habitando entre eles, aquela cidade impenitente, afligia todos os dias a sua vida, ou a sua alma justa, pelo que via e ouvia sobre as obras injustas daqueles homens. Então o texto está dizendo para mim e para você, que Ló era um homem de Deus, um homem que sacrificava, que buscava a Deus, ok? Beleza, o texto está claro. Agora veja bem, o texto esclarece a integridade, né? Porém, em Gênesis capítulo 19, versículo 31 a 38, o texto de Gênesis 19, 31 a 38, narra o incesto, né? Onde Ló, quando foi morar nas montanhas, numa gruta, numa caverna, com as suas duas filhas, quanto tempo eles ficaram lá, eu não sei, o texto não revela, tá? Mas fato é que depois de um tempo habitando ali, a Bíblia diz que a primogênita, a filha mais velha, chegou em acordo com a filha mais nova. Falou assim, olha, o nosso pai não tem filho, que era filho homem, que para a cultura de Sodoma e Gomorra era uma vergonha não ter filho homem. Você entende? Então elas chegaram a um acordo, olha, nosso pai não tem, e nós estamos isolados aqui nessas montanhas, não tem homem aqui, não tem como, nossos maridos morreram, a gente tem que se deitar com o nosso pai para a gente gerar filho para ele, para honrar a vida dele. Olha a cabeça dessas meninas. Duas filhas. A cabeça delas era um Sodoma, era uma cabeça de sodomitas, porém um homem de Deus que estava ali com elas. E o que elas fizeram? Elas sabiam que não ia conseguir fazer isso com Ló sóbrio, porque Ló era um homem de Deus, ok? Então o que elas fizeram? Elas embebedaram ele. Embebedaram ele, e a Bíblia diz, o texto defende Ló, porque o texto diz assim, que quando a mais nova, eles embebedaram Ló no primeiro dia, a mais velha, depois que Ló estava bêbado, a mais velha se deitou com Ló, eu não sei o que elas fizeram, que a Bíblia diz que
ela se deitou e se levantou e Ló não sabia, não percebeu que era ela, não sabia o que acontecia. Elas injetaram, drogaram Ló de alguma maneira que Ló não sabia. E no dia seguinte, olha, o pior está aqui. O pior está aqui. A reincidência é sempre o ponto pior. Né? Na reincidência que nós conseguimos, visualizar e analisar coisas piores. No dia seguinte, a filha mais nova fez a mesma coisa com Ló. Aí, veja bem, Ló era um homem de Deus. Aconselhada pela mais velha. Isso, chegaram num acordo. A gente não vai conseguir com o nosso pai sem ele estar dopado, porque ele é um homem de Deus. Mas a mente delas sodomita, elas conseguiram fazer. Agora, veja bem, eu vou concluir aqui, Isama vai investigar isso daí para nós. Veja bem, após cometer esse ato, diz a Bíblia que Ló não soube. Mas veja bem, Ló não era aquele cara devoto que fazia todos os dias orações e afligia a alma por conta das coisas erradas que ele via. Parece agora que depois que Ló, a estabilidade dele espiritual aqui é que surge. Que quando ele está habitando agora junto com as duas filhas, parece que Ló, fica muito claro para mim que Ló para de fazer aqueles devocional em casa, sabe? O devocional que a gente está fazendo agora confinado. Ló abandona o devocional. Ló deixa de fazer os devocionais. E o que eles fazem? O devocional de Ló agora virou agora uma comemoração em família. E essa comemoração em família agora tinha bebida forte, tinha bebida alcoólica, não sei se tinha outras coisas. Mas fato é que aconteceu essa catástrofe aí na vida e na família de Ló. Tudo isso porque a instabilidade espiritual dele estava ali. Borbulha no texto a instabilidade dele espiritual. Eu já tive uns debates com o Zama aqui com relação a isso, porque ao mesmo tempo que a gente vê Ló, textos bíblicos dando referências boas dele, nós vamos ver os textos também revelando as vergonhas espirituais de Ló. Sim. E nesse texto a gente confirma aqui, então, mais um ponto da instabilidade emocional, mais um ponto nele aqui, que é o desequilíbrio. Olha o ponto que ele se deixou, né? Porque para um pai ser dopado por duas filhas e passar a ter, né? Eu não sei nem como é que eu digo isso, né? Tiveram relação sexual com ele, ao ponto dele não sentir. Eu acredito aqui que Ló estava num estado de depressão. Ao ponto de, não tô nem aí, não tomou mesmo, sei lá o que tomou, se foi escondido, de certa forma, Ló bebeu alguma coisa, né? Então a gente para pensar na questão espiritual, o desequilíbrio, porque quando a gente está ligado no Espírito Santo, quando a gente está ligado com Deus, Deus nos adverte do mal. Então Deus nos mostra. Faça o teste para você ver, quando você está ligado com Deus, com a ação divina ali, te monitorando, te direcionando, Deus te mostra o precipício e ele avisa, não vai. Aquele que vê o mal o avisado vê o mal e foge, e o que não foge cai no precipício, né? Então, assim, quando você vê que a pessoa tá tão desequilibrada emocionalmente, ela se deixa, ela se solta mesmo. Então, muitas coisas aconteceram por esse desprendimento dele, sabe? Esse desligar dele. Aí um outro ponto que eu vejo aqui, por mais que ele fosse servo do Senhor, ele não educou as filhas dele a serem servas do Senhor. Por que você está dizendo isso, Melisama? Porque se fossem servas do Senhor, o nosso método da gente se manter firme na palavra do Senhor em meio a toda a corrupção é mantendo a nossa casa protegida, é trazendo a palavra de Deus para dentro da nossa casa, é adorando o Senhor Jesus dentro da nossa casa, é fazendo cultos dentro da nossa casa, é parando um tempinho para ouvir a palavra de Deus como vocês estão fazendo aí. Tudo isso vai cercar o ambiente de coisas espirituais.
Se Ló tivesse feito isso com a sua família, nem a esposa, ele era o sacerdote, ele tinha o poder nas mãos de fazer aquilo, de fazer isso. Nem a esposa, nem as filhas estaria com um coração tão sodomita, né? Um coração tão voltado às coisas de Sodoma. Moabe e Amon. Então os filhos deram nações inimigas de Israel. Gerou Moabe e Amon. Né? Os dois filhos, o filho de um e o filho da outra. E Ló teve que criar os dois filhos que não era neto dele, era um filho dele. Agora, como que aconteceu isso? Será que as meninas revelaram para ele que era filho dele? Como será que ficou Ló depois que ele soube que ele não era o avô, ele era o pai daqueles dois crianças? E as crianças, elas cresceram de tal maneira que se tornaram as duas nações inimigas do povo de Deus, Moabe e Amon. Então observe que os prejuízos na instabilidade espiritual do líder daquela casa foi muito grande, gente. E hoje está acontecendo dentro das nossas famílias cristãs, nessa mesma ênfase, sabe? Líderes espirituais, né? A liderança está vinculada ao pai e à mãe. Sim. Os dois representantes legais. No caso aqui, a gente está falando de Ló, porque a mulher dele já ficou lá atrás, virou uma estátua de sal e desapareceu. Então Ló ficou sozinho, né? Então a responsabilidade ficou sobre ele. Então hoje, dentro das famílias cristãs, tem muitos pais responsáveis pelas suas famílias, sacerdotes dos seus lares, que são omissos, né? As filhas de Ló, logicamente, que estavam dando sinais de que elas estavam com o coração sodomita. E Ló parece que não estava muito bem aí. Sabe quando o filho está fazendo aquela coisa errada, que está tudo errado, que aos olhos dos pais é errado, mas os pais vão deixando. Os prejuízos lá na frente são piores, sabe por quê? Porque agora as filhas são de maior e aí fica difícil de corrigir. Como que Ló vai corrigir agora? Então resta agora depressão, lamentos, lamúrias, e eu entendo que é isso que Ló passou a viver nos últimos dias de vida dele. Além de criar os seus próprios filhos por contra a vontade, que ele não queria ter relação sexual com as suas próprias filhas. Ele não queria. O texto é muito claro. Mas ele não preparou a família dele. Então fica um alerta para nós aí. Nós que somos pais de família, toma cuidado aí com o seu filho, com a sua filha. O que eles estão aprendendo, o que eles estão vendo, que conteúdo que tem chegado até eles, porque isso vai ditar o futuro da vida deles. Que futuro teve aquelas filhas de Ló? Até os genros, os maridos que ela arrumaram eram homens incrédulos, que não acreditavam em Deus. Eram homens que estavam com o coração lá em Sodoma e morreram lá em Sodoma. Então, analisar a personalidade, as características da instabilidade de Ló, isso faz com que a gente reflita, irmãos. Nós precisamos refletir, as nossas famílias, o nosso lar, pai, mãe, vocês dois são os representantes legais de Deus. Vocês são as referências do Senhor aí no seu lar. Então procure ser uma boa referência, procure fazer o melhor. Permita que seus filhos te vejam de joelho no chão, orando, buscando a presença de Deus. Permita que os seus filhos te vejam mergulhado na palavra, lendo, estudando a Bíblia, meditando a Bíblia, para que eles também tenham esse impulso também para com as coisas espirituais, para com as coisas de Deus. A nossa intenção nessa live é trazer esse assunto para vocês, pensar nisso. Não é criticar Ló. É fato que Ló era um homem de Deus. Ele tinha problemas emocionais, psicológicos. Ele era uma pessoa que tinha problemas sérios no seu psicológico. Isso é muito claro, né? A palavra esquizofrenia, a palavra bipolaridade, isso é palavra nova. Nós estamos lendo um texto muito antigo, de hoje, contando de hoje, até quando o Moisés escreveu o livro de Gênesis, meu irmão, tem cerca de 5.000 anos. Então nós estamos lendo um texto muito antigo, né? A palavra que nós ouvimos hoje, que a psicologia fala, é nova, né? É nova hoje. Então são citações que não, se fosse hoje, eu tenho certeza que a psicologia ia falar assim, ó, Ló é um homem esquizofrênico ou é um homem bipolar,
Mas ele era um homem de Deus, era um homem bipolar porque ele tinha problema de saúde, ele tinha problema, enfermidade mental. Isso que levou a ele a oscilar tanto na sua instabilidade em todas as áreas da vida dele, porque a cabeça aqui é o que manda, meu amigo. Se a cabeça não tá boa, tudo vai mal, você entende? O guia tá aqui. Entra as emoções, né? Quando a palavra de Deus fala, cuide do teu coração, o salmista fala, né? Porque dele provém as saídas da vida. Quando descuidamos das emoções, o coração quer dizer as emoções. Quando descuidamos das emoções, nós passamos a tomar decisões que muitas fora de controle, desordenadas, e muitas para destruição mesmo. Então é isso, né? É isso aí, gente. Essa análise que a gente fez aí. Espero que vocês tenham gostado aí dessa reflexão. A reflexão que nós fizemos sobre Ló, homem de Deus justo, porém vivia conforme as suas emoções. Tomava as decisões conforme as suas emoções e não conforme o que a palavra de Deus queria, com o que Deus queria para a vida dele. Então, queria viver ali dando o seu jeitinho, sabe? Meu coração é assim, eu penso assim, eu falo desse jeito, minha atitude é essa, eu não suporto tal coisa. E às vezes, não vou deixar isso aqui, não vou deixar aquilo ali, não, isso aqui é meu, Deus não vai tirar de mim. E às vezes Deus quer tirar para fazer de você pessoa melhor, para transformar o teu viver para algo novo, receber algo novo. Então, quando a gente está prestes a receber algo novo do Senhor, na maioria das vezes ele limpa, tira o que é velho, o que está passando, e te entrega algo novo. Jó não se permitiu viver as novidades de Deus porque ele se bloqueava nas suas emoções. Então, quais são as emoções aí que está controlando o seu viver? Para pensar nisso. Qual tipo de emoção que está direcionando suas atitudes, direcionando suas tomadas de decisão? Você precisa pensar, porque quando Deus toma conta das nossas emoções, tudo dá certo, meu irmão. Pode ser uma decisão contrária ao que a população diz, ao que quem está ao teu redor diz, mas se Deus estiver na frente, com certeza isso vai ser bem direcionado. A nossa experiência, nós já vivemos algumas experiências como pastores de lidar com pessoas, trabalhar com pessoas com problemas emocionais muito profundos, muito fortes, porém pessoas assim de Deus, pessoas com ímpeto, com capacidade, pessoas com talentos incríveis, sabe, pessoas com uma vocação de Deus assim incrível, que faz a obra realmente, mas porém pessoas com problemas emocionais, né, com problemas psíquicos, e as pessoas vivendo nos dramas pessoais deles, mas ao mesmo tempo demonstrando aquele interesse, a força de querer fazer alguma coisa para Deus, de querer trabalhar para Deus. E nós já tivemos muitas experiências pastoreando de pessoas assim. Nós conseguimos conquistar assim, com essas pessoas, junto com essas pessoas, alcançar objetivos incríveis, entendeu? Essas pessoas Deus pode usar, pode fazer coisas grandes. Agora sim, nós não podemos pegar um homem na qualidade na qualidade de Ló e desprezar ele, falar, não, esse cara aí é doido, esse cara aí, uma hora ele pensa uma coisa, outra hora ele pensa outra coisa, ele não presta para nada. Não podemos jogar ninguém no lixo assim. Ló é uma referência que tinha os problemas psicológicos, tinha problemas depressivos, tinha problemas na sua vida pessoal, na sua família, era muito desestruturada totalmente, mas ele com Deus, ele tinha uma integridade espiritual, temor, né? Entendeu? Que isso é importante aqui, para finalizar a live aqui, eu enfatizar para vocês, né? Mas, pastor Luciano, mas a pastora Elisama detonou Ló. Não, a gente trouxe um enredo para fazer vocês pensarem, analisarem, entendeu? Investigar os pontos, os detalhes que nós trazemos, tá? Mas a nossa experiência como pessoas, né? De acolher pessoas assim e poder ajudá-los e usufruir deles, coisas grandes, né? Deus faz, né? Deus faz, porque Ló, ele tinha inúmeras dificuldades, mas a sua alma, a sua fé, a sua vida, a sua integridade para com Deus
É fato, estava ali. E o texto bíblico, lá numa ponte homilética, cerca de mais de 2000 anos depois, faz referência a Ló, dando testemunho dele. Então isso Glória é muito lindo. Deus. Amém? Isso é lindo. Deus abençoe a vida de vocês. Finalizar a carreira com fé em Jesus Cristo. Isso é lindo. Fiquem com Deus, meus queridos. Não esqueçam, na próxima... Hoje é quarta-feira, sexta-feira, a nossa próxima live, às 21 horas. Amém. Estarei ministrando uma palavra de Deus para você novamente, ok? Esteja Quem junto perdeu, conosco. a Isa disse que o celular descarregou. Quem perdeu, a gente vai estar postando, tá bom? No YouTube, para vocês assistirem depois, compartilharem, abençoarem outras pessoas. Gente, é interessante como tem crente que esquece. A gente precisa ser canal de bênção, canal é por onde passa, é um canal, você transmite a palavra para alguém, você envia para alguém uma palavra abençoada, uma palavra de reflexão. Vamos parar de divulgar coisas terríveis que já têm acontecido e a mídia já está fazendo isso sozinhas, né? Eu estava pensando esses dias como as lives de incrédulos, de músicas mundanas, tem dado audiências extremas, meu Jesus! E você chama o povo para ouvir a palavra de Deus, às vezes os irmãos esquecem, às vezes não compartilha depois. Então fica o nosso apelo para você compartilhar, abençoar as pessoas. Tem gente em casa, essa semana uma pessoa assim de renome, de influência, me procurou: Zama, eu tô fazendo de tudo para vencer a depressão nessa situação de estar dentro de casa, de não poder lidar com as minhas coisas, de não poder sair. Então tem gente dentro de casa esperando uma palavra abençoada, esperando uma palavra de esperança, e você é o canal que Deus quer usar para transmitir essa palavra de esperança para alguém, para levar a palavra de paz, de tranquilidade. Olha que palavra que faz as pessoas pensarem em como está o emocional, a que nível está o emocional, a que nível está o equilíbrio emocional. E quem está desequilibrado emocionalmente, isso não é, gente, isso não é feio de se dizer, isso não é, nossa, é louco, é isso, é aquilo. Não, para com isso. Tá? Os problemas psíquicos, eles vêm, entra com coisa pouca, entra com tristeza, entra com o medo do amanhã, entra com a incerteza. Isso tudo Jesus Cristo quer levar, Jesus Cristo quer tirar tudo isso, incerteza, medo do amanhã, falta de paz. Olha o que a Bíblia nos diz, que Ele é a nossa paz, a paz que excede todo o entendimento Ele tem para nós. Então, se você divulga uma palavra abençoada, você está sendo o canal que leva paz para o coração de alguém. Pensa nisso, irmão. Pensa nisso, irmã. Meninas do meu coração, olha, seja um canal de bênção. Em nome de Jesus, abra o Facebook de vocês, façam lives. Fala Jesus te ama para esse povo. Tem pessoas aí do outro lado. Eu fiz um pôster esses dias, hoje, eu fiz um pôster no Instagram e uma moça colocou lá: Zama, eu estava precisando ouvir essas palavras. É só a palavra de Deus, é só um versículo da Bíblia. Quem faz a obra é o Espírito Santo. Só que eu preciso ser canal para isso, né? Então, seja canal de bênção, em nome de Jesus, poste versículo, poste coisa boa, poste uma palavra como essa, compartilhe com seus irmãos, abençoe as pessoas. Esqueça esse negócio de, esse é aquele, não. Compartilhe a palavra de Deus, está vindo de Deus, é sã, é pura, é limpa. Compartilhe, abençoa a vida das pessoas. Nós Amém? vamos encerrar com uma oração, tá bom? Amém. E fica aqui, eu reforço o meu apelo das cestas básicas. Quem puder ajudar, nos procure, tá bom? Oremos. Querido Deus, em nome de Jesus, te agradecemos, Senhor, por mais uma vez poder nos conectar e falar da tua palavra. Oramos ao Senhor em favor de cada um, Pai, cada um que nos ouve, cada um que participou conosco, cada um que irá participar, meu Pai, desta palavra. Em nome do Senhor Jesus, pedimos que a graça, que a misericórdia do Senhor visite os lares, Pai. Livra, Senhor, da depressão, livra do mal, livra da esquizofrenia, livra da bipolaridade, Senhor, em nome de Jesus. E cura aqueles, Senhor, que estão na bipolaridade, que estão na esquizofrenia, de uma forma ou de outra, Pai. Nós oramos a Ti, pedimos que o Senhor entre com providência, que o Senhor manifeste a Tua graça, que o
Senhor abençoe operando o milagre. Em nome de Jesus. Deus, em nome de Jesus, entra nas famílias. Sim, abençoa as famílias, Pai. Toma nas tuas mãos a vida dos teus servos. Aleluia. Fortalece, Senhor, Sim, a cada um Deus. deles. Em Manifesta a de tua graça, Senhor, em de uma nome maneira de poderosa. Jesus. Abençoa o Espírito Deus Santo para a honra e maravilhoso. glória Que do teu nome. Nós oramos, nós abençoamos a cada um. Em nome de Jesus. Em nome de Entra Jesus. com providência com relação à pandemia. Sim, Deus. Traz a cura, traz Guarda a os teus libertação. servos, guarda o teu Em povo, nome de guarda Jesus. esse E guarda os país, teus guarda, servos. Senhor, Abençoa este cada um, mundo. Pai. Nós Deus, oramos em a nome Ti. de Entra com Jesus. providência na economia do nosso país, Sim, na economia mundial. Sim, Jesus. Abençoa as famílias que estão passando necessidade, Deus, Senhor. Entra com contempla, providência, Pai. Sim, Dando o Senhor. teu socorro. Pai, nós Cada oramos, pessoa, nós Senhor, intercedemos em nome do Senhor nome do Jesus e Senhor pedimos Jesus. o socorro do Senhor em nome de Em Jesus. nome de Jesus.